Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras! Tudo bem com vocês? Depois de conversar com o Paulo, que é o CEO da Arthur, agora é o segundo episódio dessa série sobre mineração para a gente entender mais como funcionam todos os pormenores de uma operação, tipo ponto de vista, planejamento estratégico, tipo entender no detalhe toda a questão de operação de mineração de Bitcoin. E para conversar com vocês hoje, eu convidei o CEO da Arthur, que é o Ray. Ele é relativamente famoso ou bem famoso no Twitter, depende quão dentro da bolha você tá. E, bom, se apresenta aí, Ray. Dá um oi pra galera. E aí, salve, galera. Tudo bom? Uma honra estar aqui falando com o nosso querido Leta. Sou minerador de Bitcoin faz 7 anos. Anterior a isso, fui do mercado financeiro, ainda opero no mercado financeiro, mas me apaixonei e uma vez que você vem para o bom lado da força, não tem mais volta, né? E como foi esse Então, processo, cara? Tipo, isso, sei lá, como dentro do mercado tradicional você cai, tipo, pra não só o Bitcoin, mas a mineração. É um negócio muito distante, né, do mercado tradicional como um todo. é muito distante do mercado tradicional e é o que faz Bitcoin. Bitcoin é a mineração, né? Na verdade, né? Tendo o mercado tradicional, conhecendo bem o mercado tradicional e vivendo muitas das coisas que tinham erradas no mercado tradicional, a gente vê uma correção disso através de um dinheiro de liberdade, né? Que é a Bitcoin. Mas antes de tudo isso, antes de eu me familiarizar com o próprio Bitcoin, eu me familiarizei, e foi engraçado, viu? Porque eu me familiarizei antes de tudo com mineração. Não entendia muito de Bitcoin, realmente não entendia muito bem, mas eu me apaixonei por mineração. Falei, olha, aqui tem uma geração de valor incrível, né? Você está, minerando o commodity, então, seja você está crescendo milho, ou você está extraindo petróleo, ou você está minerando ouro, você está vendendo o teu ativo, né? Você tem uma geração de valor muito legal, né? Então, independente do ativo, é um play muito legal. Isso que me atraiu para começar, entendeu? Ah, Bitcoin é volátil, não é aquele negócio que todo mundo fala quando não conhece ainda, né? Vai conhecer o que é, o que não é. Então, não importa, tinha uma geração de valor muito legal. E que ano é isso, mais ou menos? Então, geração de valor é que no final do mês eu tirava 5 a 7% em reais ou em dólar, né, do Uau. meu investimento. Que ano Né? foi Então, isso? Que ano você antes de eu começou? começar a estudar Bitcoin, foi finalzinho, foi 2015. Vai, 2015. Justo. Aí eu falei, não, mas peraí, vamos ver o que a gente está. O que a gente está. Eu vendia, né? Bitcoin estava aí 200, US$ 250. Eu vendia, né? Falei, meu, tá US$ 250, não, nunca ia pensar que a gente ia para onde está hoje. Né? Eu ia vendendo ele, gostava e ia expandindo a operação de mineração, investindo cada vez em mineração, cada vez mais e me familiarizando com o mercado, né? Obviamente, estando no meio e falando com o pessoal de Bitcoin, né? Antigamente não existia Ethereum, pra você ter uma ideia. Ethereum começou em 2015, mas não era popular e tal. E era só Bitcoin, e falando com as pessoas, eu falei, putz, mas peraí, isso aqui realmente corrige um problema de muito sofrimento no mercado financeiro. Corrige toda a sujeira que tem no mercado financeiro, toda a sujeira que fazem com o teu dinheiro, né? Aqui através de Proof of Work. E é exatamente o que eu estou fazendo. Eu falei, não, puta, não é à toa que eu estou aqui, as coisas não acontecem à toa, né? E aí me apaixonei. Aí comecei a estudar realmente o Bitcoin, inclusive todos os outros protocolos, as criptomoedas, estudar o sistema, ver como funciona, o que é bom, o que é ruim. Comecei a realmente estudar, gosto muito desse mundo, né? Sou envolvido em vários aspectos nos criptomoedas, né? Sou maximalista Bitcoin, né? Obviamente, quando a gente fala não é maximalista Bitcoin contra Ethereum ou contra outras criptomoedas, é maximalista Bitcoin contra dólar, contra real, contra ouro, né?
As outras criptomoedas que as pessoas gostam de comparar, para mim, não é uma comparação válida, porque não é comparável, não tem nada a ver um ativo com as outras coisas, entendeu? Gosto muito do aspecto macroeconômico, tá, de Bitcoin, gosto muito da política monetária, gosto da escassez digital, gosto de proof of work, né? E trabalho com isso. Hoje em dia, a gente trabalha para, né, puxar nossos produtos através de vários investidores, várias modalidades de investimento e crescer nossas operações pelo mundo. É isso que a gente faz. E nessa época do mercado tradicional, 2015, como você caiu nessa toca? Sei lá, tipo, o que que te levou a pesquisar isso? Foi um relatório que chegou na sua mão? Você lembra como o que que tipo te fisgou assim? Putz, foi uns amigos falaram, a gente está investindo numa certa operação, numa certa mineração de um tal de Bitcoin, né? Tá bom, me explica, né? Ah, explicaram mais ou menos, eu falei, tá bom, vamos ver, né? E fiz investimento lá pequeno, né? Daí começou a entrar os dividendos, era uma operação muito mal gerida, a gestão dela era muito ruim, tá? Era muito amadora. Mas começou a entrar uma rentabilidade aí. Eu falei, olha, de duas coisas a uma, né? 20 anos no mercado financeiro, obviamente, né? Puta velha, né? Como a gente fala. Eu falei, meu, de duas coisas é uma. Ou isso aqui é um grande Ponzi, um grande esquema, uma espécie de esquema pirâmide, né? Ou tem uma geração de valor que as pessoas não conhecem, isso devia ser um produto financeiro, né? Fui fazer meu due diligence, visitar data centers, né? Ver quem produzia as máquinas, como funcionava, se isso existia mesmo. Comecei a aprender a calcular hash rate, dificuldade, e vi que realmente era um puta produto. Aí eu criei um fundo disso. Falei com várias mineradoras e pegava e dava exposição para as pessoas através de mining mesmo, de compra das máquinas, né, de fazer, investir um pouco em todas as plataformas de cloud mining que tinha na época, e tinha algumas, eu coloquei um pouco de dinheiro para ver se era, e aquilo realmente foi provado, a maioria era Ponzi mesmo, né? Mas tinha que colocar, né? Colocar 10, $20 em cada um para ver e para aprender do mercado. Tem o melhor jeito na prática e criei o primeiro produto de mineração para o investidor. Vendi a mineração a $20 mil, $25 mil, né? Daí começaram a vir os investimentos maiores, $100 mil, $500 mil. A qualidade do investidor foi melhorando. Aí que a gente viu, foi, olha, eu preciso fazer minhas próprias operações, preciso montar minhas próprias operações e capturar toda essa cadeia, né? Montei durante alguns anos, vendi operações, né, private label para grandes investidores, instituições. Aí me juntei com o nosso querido Rudá, né, que eu já conhecia. Eu criei os primeiros grupos de WhatsApp aqui de blockchain e criptomoeda, que investiu. O Rudá entrou nesse grupo, ele se conheceu através daí, em eventos, etc. e tal. Falou, não faz sentido. A gente somos nós únicos, somos amigos, já fizemos negócio antes, não faz sentido a gente se juntar, né, e pegar o mercado aqui. E hoje nós somos os únicos brasileiros realmente fazendo mineração em escala. Tá? Então, cá estamos. A gente tem hoje em dia 4 produtos diferentes de mineração para indústrias diferentes, para qualidades de investidores diferentes. E nossas operações são, em sua maioria, nos Estados Unidos, né? Onde a gente conseguiu um custo energético extremamente, ridiculamente baixo para ficar nesse mercado para sempre, o máximo tempo possível que a gente conseguir, entendeu? Cara, você tocou por cima em basicamente todos os pontos que eu vou perguntar em detalhe. Então, deixa eu só Eu imagino. perguntar o primeiro deles, que é assim, você estava começando a vender os fundos. Como era essa interação com o mercado tradicional? Como eles recebiam essa mensagem? Se eles viam a sua, sei lá, seu pitch de investimento, o que que eles pensavam? O que que eles te retornavam? É, é, peraí, que cortou um pouquinho aqui. Quer que eu Pode repita? repetir a última parte? Pode repetir a última parte, por favor? Ah, Pode repetir. só a história, sei lá, tipo, eu imagino em 2015 alguém vinha oferecer um fundo alternativo que invista em mineração de Bitcoin. Qual é a recepção dos family offices, dos investidores para isso, do mercado tradicional? Então, em 2015 eu chegava para os caras, você é louco, sai daqui, né? Bitcoin, você é louco, o que é isso? Mineração, algum outro esquema pirâmide, o que é isso, né? Pessoal muito cético, né? Em 2017 começaram a me escutar, começaram a me atender, né?
bancos, a qualidade do investidor melhorou, conforme eu falei, né? Em 2019, começaram a investir mais pesado, né? Hoje em dia já são bons investidores, já tem gente investindo no equity da Arthur, investindo em vários produtos nossos, nós temos bancos com clientes já, né? Então, o paradigma realmente mudou, né? Tem muito late adopter, né? E, obviamente, as pessoas procuram saber o que que é e procuram estar um pouco mais confortáveis. Então, muita gente que a gente está trabalhando faz anos, depois de alguns anos, só resolve entrar, né? Tem gente que prefere entrar mais tarde, principalmente os institucionais, né? A gente tem reputação, temos nome aqui no Brasil, já temos reputação, estamos fazendo isso há anos, né? E além dos números, né? Porque os números sempre bateram, né? Os números sempre bateram, os números foram sempre muito bons, e gente que falava, ah, é bom demais para ser verdade. Ou eu não entendo, entendeu? Então tem um pouco de tudo, tem um pouco de tudo aí. Sei. E você contou por cima, mas conta mais no detalhe então, como foi esse processo de entrada na Arthur? Tipo, que ano foi isso? Você já estava minerando há algum tempo? O Rudá também já estava trabalhando com Bitcoin provavelmente para daí começar a pensar em abrir uma mineração? Como foi, sei lá, conta um recorte um pouco maior dessa época, como era a indústria, sei Então, lá, tudo. Então, já acho que esse é um mercado complexo, né? Já que esse é um mercado complexo, a maioria da minha carreira, eu fiz a minha empresa, né? Tinha três, quatro pessoas na minha empresa, eu fazia outsourcing da mineração no começo, depois comecei a montar a mineração, mas depois, certo ponto, ficou muito pesado só para mim, entendeu? Eu tinha muito acesso a capital, conseguia fazer muito comercial, conseguia fazer business development muito bem, só que eu precisava de uma estrutura, precisava de mais gente, e não tinha gente que entendia do mercado. Aí veio o Rudá. Estava fazendo estrutura, estava fazendo uma empresa, entendeu? Já entendia, já fazia, a gente se deu muito bem, a nossa química é muito boa. E ele falou, vamos juntar esforço, entendeu? E vamos criar a Arthur, porque em 2000, final de 2018, eu estava em Nova York tentando fazer um SPAC de mineração, ou seja, uma Special Purpose Acquisition Company, que é uma empresa que vai na bolsa depois para minerar, de mineração, uma coisa que eu sempre quis fazer, e aí vem o Rudá com a mesma visão, né? Mesma visão e a cultura também da Disrupts, né, que é a empresa incubadora sobre isso, é uma cultura que eu gosto muito. A cultura, nossa cultura combina muito. Então, a gente criou uma empresa com uma cultura igual, né, que tem mais estrutura, onde eu consigo trazer o capital, o investimento, né, e as vendas para uma empresa que já tem a estrutura. O Cleverton se juntou também, um ótimo CTO, já tinha feito negócio com eles antes, o Regis, o Felipe, todos os sócios são ótimos e cada um traz aquele quebra-cabeça que está faltando para você construir uma grande empresa. Aí a gente se juntou e tem sido sucesso, deixou. Boa. Isso foi em que ano mais ou menos? 2017, 2018? Não, a junção já foi em 2020. 2020, certo. Foi em Bom, 2020 já, né? Antes eu estava sozinho procurando exatamente o que que eles tinham, né? Procurando, mas entrevistei muita gente, falei com muita gente, empresas já grandes e tal, mas não batia. Não sei. batia química, não estavam perto, né? E a gente aqui, por que não? A gente está aqui no Brasil, a gente vai educar, e o que a gente tem feito é isso, né? Tá? O último ano, o ano inteiro, a gente tem educado o mercado brasileiro sobre mineração de Bitcoin. Institucional, tá? O mercado brasileiro institucional. E quando começou, quais produtos a Arthur já tinha e quais são os produtos hoje? Que você citou por cima que a Arthur tem produtos, quais são eles? E, Então, a Arthur começou fazendo private labels, né? Que a gente chama, que são grandes operações de mineração com US$ 1 milhão ou mais, tá? Para investidor privado. Então, a gente pega os fundos do investidor, da empresa investidora, a gente monta uma operação de Bitcoin só para eles, né, da qual a gente tem a gestão, e a gente faz a administração e a gestão, né? E a gente paga para eles todos os Bitcoins que essa operação minerar, menos os custos e um profit share, que vai para a horta. Esse foi o produto original, tá? Esse é o produto original. Com o tempo, a gente lançou agora recentemente um produto para retail,
né? Não é retail, mas é um produto mais acessível para a mineração a partir de US$ 20 mil, quem quiser investir muito mais em pessoa física, porque a gente já tinha demanda dos nossos investidores. E também a gente tem um produto para as empresas de energia, que a gente atua como um load balancer, tá? Um balanceamento de carga para as empresas que têm energia em excesso e não conseguem conectar com a rede ou que não conseguem vender o suficiente para a rede. Toda energia que vem a zero custo para eles, a gente consegue basicamente fazer um leasing do container de mineração para eles e dividir o lucro. Então, a gente está solucionando um problema na indústria energética, principalmente aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil esse problema é muito grande, porque eu ouço falar desse problema relacionado bastante com flare gas e com a coisa lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu sempre associo a nossa rede com uma rede, sei lá, de hidroelétrica, uma coisa que é mais reliable, né? Não importa, cada um tem um problema. Mas, flare gas, o problema é que aquele gás que sai são de outras indústrias, não é de indústria que faz energia para vender, geralmente está muito remoto. Esse flare gas é muito caro para ele canalizar, fazer uma transmissão e vender energia para o grid, para a cidade. Fica caro, tá? Aqui, vamos dizer, eólica, solar, hidrelétrica, não importa o tipo de energia, você tem um consumo aqui e você tem uma geração aqui, tá? Às vezes tem um pico de consumo que agora, 7, 8 da noite, todo mundo está consumindo, então tudo que eles estão gerando está sendo consumido. Uma usina solar tá gerando muita energia, meio-dia, 1 da tarde, que tem pouca gente consumindo. Então ela está gerando mais energia do que ela está vendendo. A energia você não armazena. Se desse para estocar vento, como a Dilma falou, seria maravilhoso, mas não dá. Então, para você armazenar é muito caro você comprar uma bateria para armazenar essa energia. Não vale a pena. Então você tem que gastar ela de qualquer jeito. Se você não gasta, é uma energia que é desperdiçada. Em vez de desperdiçar, a gente está dando tipo uma bateria que consome energia no local e produz dólares ou bitcoins. Tem coisa melhor que isso? Entendeu? Então isso que é uma coisa muito legal. Perfeito. Bom, e pensando nisso, quais são as fontes de energia que a Arthur tem explorado? Tipo, no fundo, tem alguma que faz mais sentido nessa rede do Brasil? Tem uma que é diferente, faz mais sentido nos Estados Unidos? Tipo, Então, quais a gente estuda? nos Estados Unidos, a gente está explorando flare, stranded e pocket gas, tá? Que é do gás que está vindo. A gente compra esse gás, que é um produto indesejado das petroleiras, e a gente transforma ele em energia, tá? A gente já explorou e tem alguma coisinha de energia hidrelétrica também, tá? Mas a nossa grande expansão é a partir do flare gas, que é 1/3 do custo. Custo muito bom. Aqui no Brasil, a gente não vai explorar nenhum tipo específico de energia, mas a gente vai pegar energia que é desperdiçada, energia que é de excesso, e é isso. E Mas sempre renovável, tá? Sempre energia sendo renovável. tá, isso é uma coisa que então acho que entra na próxima pergunta, que é assim: como a gente vai expandir nossas operações? Quais são os planos futuros da Arthur? Porque assim, a gente sempre ouve falar da Arthur como uma empresa americana de mineração de Bitcoin, e aqui no Brasil sempre tem essa questão de imposto, de insegurança jurídica. Como a Arthur vê essas coisas? A Arthur está expandindo agora está fazendo um Series A, tá? Para pegar mais mineração proprietária, tá? Além disso, a gente está trabalhando com as empresas de energia aqui, com as grandes empresas de energia aqui, para fazer deploys no próprio lugar deles, tá? Em loco. Tributação, Brasil é nível hard, né? Sempre tem tributação tem em todo lugar, isso é indivíduo de cada projeto, de cada empresa. Mas a verdade é que a gente gera um EBITDA muito bom e a gente gera um retorno no investimento bem rápido. Então a tributação, ela, para certos casos, ela não vem a ser um problema, tá? A gente quer ser uma solução para a indústria energética aqui no Brasil e a gente vê um mercado aqui de cerca de R$ 56 bilhões por ano. Isso levando em conta a indústria energética somente, de equilibrar a grade. Exato, para equilibrar a grade. Exatamente. Certo. Que é onde a gente quer estar, que é onde quer, aqui no Brasil. Tá? A gente não é consumidor de energia aqui no Brasil. A gente não vai comprar energia aqui do Brasil para montar a operação de mineração proprietária, entendeu?
Mesmo se a gente não achar uma fonte tão barata quanto é nos Estados Unidos, tipo, é alguma outra decisão É estratégica? impossível. É impossível. Aqui no Brasil é 20 vezes mais caro do que a nossa fonte nos Estados Unidos. E mais, para essas máquinas tem tributação para vir, né, para vir para cá. Então, lá ele já se estende um pouco mais. Então, se a gente tem no Brasil e se a gente tem nos Estados Unidos, as vantagens nos Estados Unidos são consideravelmente maiores. E aí, por custo-oportunidade, a gente vai sempre aumentar lá do que ficar por aqui, justo. Exatamente. E o Paraguai, cara? Que o Paraguai sai notícia sobre legislação Nossa. nova, o Paraguai tem energia muito Mas o Paraguai é barata uma de Itaipu. bagunça. Não está aqui, não está nas nossas leis. A gente tem pouco recurso jurídico. Tá? A mão de obra é uma bagunça. É bem amador. As operações do Paraguai são bem amadoras. Tá? A nossa operação nos Estados Unidos ela é extremamente profissional. A gente produz containers, manda para lá. Não tem problema com segurança, não tem problema com lei. Que são coisas que no Paraguai tem. No Paraguai a energia ainda ainda 3 a 4 vezes mais cara do que a gente consome nos Estados Unidos, mesmo que seja uma energia barata. Tá? Então a gente não tem interesse em minerar num país da América Latina que você não tem tanta segurança jurídica quanto você tem nos Estados Unidos. E ademais nos Estados Unidos a gente consegue financiamento para muitas das nossas operações. Justo, E certo. investidores, né? Os investidores também vão querer muito mais investir numa operação nos Estados Unidos do que no Paraguai. E tem bastante diferença entre as legislação de cada estado nos Estados Unidos ou já tem uma coisa federal acontecendo? Não, não. Tem bastante, tem os dois, né? Mas entre cada estado nos Estados Unidos a diferença é gritante, né? Os estados melhores para fazer negócios são os estados republicanos, que são mais libertários, né? Dá para fazer negócio, eles te deixam em paz. A maioria dos estados democráticos querem inventar permits, querem inventar taxas. O maior estado de mineração dos Estados Unidos hoje em dia é o Texas, né? A gente não está no Texas, mas é o Texas porque tem o grid deles e está abrindo o grid para fazer negócios, né? A gente está em Ohio, Pennsylvania e Wyoming. Nossa grande expansão agora vai ser em Wyoming, né? Que é longe, é remoto, mas os nossos preços são muito bons lá. Certo. Bom, e deixa eu pensar então agora em relação a bull market e bear market. Como é o racional para levar isso em conta quando você está planejando, sei lá, o próximo ano, o próximo 2 anos? Como você, sei lá, coloca essa variação do preço no cálculo econômico para fazer uma operação de mineração? Então, tem vários fatores, né? O fator não é apenas o preço do Bitcoin, é a dificuldade do sistema, que é o hash rate total, né? Que está começando a descer agora, um pouco mais, né? E também o preço das máquinas, entendeu? Então, se você comprou uma máquina bem barata, você tem o teu retorno no teu investimento muito antes, que é o caso agora. As máquinas desceram muito mais do que o Bitcoin. Então, se você comprasse uma máquina no mais caro, no bull market, você comprar uma máquina agora no mais barato, você está praticamente melhor a rentabilidade agora do que estava lá antes. Bitcoin mineração de Bitcoin é um mercado anticíclico. Você precisa investir contra os ciclos. Nas últimas 3 vezes que a gente fez isso contra os ciclos, a gente ganhou muito dinheiro. Em 3 a 4 meses a gente já pagou o nosso investimento. Então agora é a melhor hora disparado de você investir em mineração de Bitcoin. Porque, vamos dizer que o Bitcoin fica igual aqui, 20 mil durante um ano. Você está acumulando mais, você está stacking sats. Você está acumulando mais Bitcoins a cada vez que você minera. E você não precisa do preço dela subir para você ter uma renda. Você já vai tendo a renda através da própria mineração. E quando o preço subir, você vai subir com você com muito mais Bitcoin na tua mão. Essa é uma grande vantagem. Então, quando o preço não sobe, você está aumentando a sua posição na tua carteira, no teu wallet. Uma coisa que aconteceu recentemente e, sei lá, foi noticiado por aí, é que vários mineradores tiveram que vender muito mais Bitcoin que eles estavam minerando e, sei lá, teve a capitulação deles, porque eles estavam realmente fazendo uma estratégia de hold a qualquer custo, assim, no começo do ano, sei lá, acreditando numa alta provavelmente, a alta não veio, o tiro saiu pela culatra, eles tiveram que vender toda a posição num momento péssimo. Tanto é que eles tiveram que liquidar a máquina para cobrir os custos também. Como o Arthur faz esse planejamento para evitar que isso aconteça com a gente? Então,
Número um, que a Arthur não é uma empresa amadora, né? Esses caras podem ser empresas grandes, podem captar dinheiro, mas é amadorismo puro e falta de gestão. Tá? Pessoal que, legal, entrei no mercado Bitcoin, mas não sei fazer gestão. O que acontece? Você tem maquinário, você é uma empresa mineradora de Bitcoin, você já está exposta ao preço do Bitcoin, independente, tá? As empresas guardaram Bitcoin no balanço delas, ainda mais Bitcoin no balanço, ficaram com só Bitcoin no balanço e se endividaram em dólares. Se o Bitcoin desce em relação ao dólar, você não consegue pagar mais a tua dívida, você fica alavancado. Aí vencia a dívida, eles precisaram vender todos os Bitcoins dele, agora 20 mil, 18 mil, na baixa do ciclo, para poder pagar a dívida. Isso é amadorismo de gestão. Você não precisa ser ganancioso e ficar só com o Bitcoin no balanço da tua empresa e se alavancar em dólar quando você tem funcionários. Né? Eles tiveram que demitir todos os funcionários. A Bitfarms vendeu 3 mil Bitcoins em junho. A Core Scientific vendeu 7 mil. Todo mundo, todas essas mineradoras que estavam segurando o Bitcoin tiveram que vender para pagar muito vencimento agora em agosto. E o que acontece? Estão vendendo máquinas agora. Então as máquinas estão bem baratas e a gente está comprando. Porque a nossa política, a gente reinveste na hora os Bitcoins, né? Ou liquida elas. Ou liquida. Então, a gente não tem essa convexidade muito grande positiva e você tem que fazer gestão da sua empresa. É legal o all-in? Claro que é legal o all-in, mas principalmente se você se endivida em dólares, tá? A tua dívida e o que você ganha precisa estar alinhado, senão você vai ter que mandar metade da empresa embora e você vai acabar minerando bem menos Bitcoin por causa disso. E o que você acha que levou eles a fazerem isso? Beleza, amadorismo, você acha que eles olharam Michael Saylor e Ganância, bateu fogo? ganância, né, tá? Que nem o mercado de DeFi, que nem a Voyager, que emprestava para Three Arrows Capital Bitcoin com 0% de margem, emprestava dólar com 0% de margem. Todo mundo lá na Luna, na Terra, no Anchor Protocol, ganância cega. É amadorismo puro mesmo. Falta de visão, é falta de gestão, né? E isso aconteceu. Aí você pega o board de investidores e fala, vocês vão vender tudo agora, fazer liquidez para pagar suas dívidas. Isso aconteceu em 2018. Mas as empresas não eram grandes públicas ainda. Em 2018, Bitcoin desceu de 20 mil para 3 mil. O pessoal abandonou os data centers, abandonaram. E aí causou muito desconforto entre os prestadores de serviços e os mineradores de Bitcoin. Então, você tem muito paraquedista, você tem muito amador, independente do tamanho, nessa indústria. Tá? Em toda a indústria tem. Toda a indústria tem. Mas, na Arthur, a gente tem gestão. Não é só minerar Bitcoin um jeito muito eficiente. A gente precisa ter gestão de risco, a gente precisa ter mitigação de risco, que não acontece, por isso que a gente está vivo até agora e estamos comprando as máquinas das mineradoras que estão vendendo para pagar dívida. Então, o nosso poder de negociação ele é muito alto. E como você sente o acesso ao capital por a gente ser brasileiro? Porque assim, o que você está contando é que tem um pessoal que é paraquedista, é inexperiente, não preserva o próprio caixa, mas tem acesso a muito capital. Tipo, como é essa questão de acesso ao capital pelo fato da gente não ser do clubinho? Se fosse do clubinho, morasse lá na Califórnia, né, clubinho do Web13, NFT, tem gente que capta projetos, são completos scams, que captam $500 milhão, $1 bilhão, tá? A gente não tem esse acesso. Aqui a gente vai nos VCs, nas instituições, a gente tem uma educação, né? O Brasil tem um learning curve mais longo, tá? A empresa brasileira, o VC brasileiro, não investe em mineração ainda. Nos Estados Unidos está muito mais disseminado. Então, se a gente vai falar com o investidor americano, ele já sabe. É só a gente comparar nossos KPIs com as outras. Tá? O brasileiro a gente tem que explicar, demora horas, que é normal, né? Mas a gente está realmente se posicionando para pegar os investimentos brasileiros. Demora mais, é mais difícil, sim, né? É mais difícil. Mas a gente espera que num mercado bom a gente vai estar posicionado para ser a maior captadora de mineração de Bitcoin aqui no Brasil. Certo. Então, deixa eu pensar, fazer um exercício de Brasil agora, então. Vamos lá. No mundo ideal, qual seria a legislação boa para mining aqui? No mundo ideal, eles tentaram passar um projeto de lei, na verdade nem foi votado, né? Vai ficar para o ano que vem.
É um projeto de lei que zerava tudo que era importação para mineração de Bitcoin com energias renováveis, né? Não foi votado, inclusive, essa parte foi tirada do projeto de lei pelo Expedito, né? Expedito Neto. Você tirando o imposto das máquinas, para importar as máquinas, seria ideal aqui para o Brasil, tá? E tirando imposto, claro, no custo da energia, né? Também. Enquanto isso, a gente precisa crescer com as empresas energéticas em excesso, que têm energia em excesso. Esse que é o play agora para o Brasil, entendeu? Fora isso, não faz sentido. Certo, não dá nem para pensar, por exemplo, em querer. Porque assim, você está falando em imposto em importação. Provavelmente a importação também significa nas partes separadas, que não dá para querer importar partes e montar aqui para reduzir custos, por exemplo. Ou. Dá, mas não é que vai reduzir muito e você precisa de bons engenheiros para montar uma máquina de mineração e fazer ela funcionar aqui. E bons acordos lá, entendeu? A gente vai até pensar em fazer isso, mas para o final do ano. A gente está até pensando em confeccionar nossos próprios ASICs, tá? Mas é bem difícil. É bem difícil, não é fácil. Certo, não é uma coisa tão realista assim pensar que isso vai dar uma mudança de 0 para 1 na mineração no Brasil. Exato, exato, exato. O Brasil não vai ser uma meca de mineração top 5 do mundo. Mesmo com todo o Nordeste tendo a quantidade de incidência solar que tem, mesmo com toda a energia hidrelétrica, tipo, não tem como um cenário que com legislação, etc, a gente poderia se colocar dessa maneira. Olha, eu acho difícil. Eu acho difícil tal legislação passar para começar, né? Eu acho difícil você ter mineradores consumindo energia. Para você tornar um país principal de energia, você precisa ter o consumo, você consumir energia, né, que é produzida no Brasil, consumir energia on-grid mesmo para mineração, que é o tipo de energia mais fácil e mais acessível que tem. Hoje não faz sentido você minerar com esse tipo de energia no Brasil. Você vai para o Paraguai, é muito mais barato, por exemplo. Além das dores de cabeça. Na Argentina é mais barato ainda, né? Tem os outros problemas. E realisticamente falando, como você vê a evolução desse mercado no Brasil, assim, tanto no quesito legislação, mas quanto, sei lá, a evolução mesmo, daqui a 5 ou 10 anos, como vai estar o ecossistema da mineração para cá? Eu espero que as empresas de energia vão estar minerando, vão ser as principais mineradoras de Bitcoin do Brasil, né, como um load balance, como um balanço de carga. Aqui no Brasil, eu realmente espero que é isso que aconteça. E quando rolar esse load balance, também significa um preço mais barato, teoricamente, para o consumidor final da energia, mesmo que ele não tenha nada a ver com Bitcoin. Vai ter mais competição, entendeu? Então, mas é que a verdade é que mineração não vai competir com o preço do consumidor final. O Não, consumidor sempre vai pagar bem mais, entendeu? não, deixa eu explicar meu racional. Tipo, a gente projeta a grade mais ou menos mirando o pico da demanda, né? E hoje em dia, como Tá. ninguém monetiza essa energia ociosa, isso significa que, no fundo, o resto da população está pagando por essa redundância. Se chega alguém que está Sim. pagando por essa redundância no lugar da população, a tendência não seria o preço da eletricidade para a população diminuir? Se ele for dividir o lucro, se as empresas de energia forem dividir esse lucro com a população, sim. Agora, se a população for consumir de qualquer jeito a energia no grid, não Justo, sei, né? Tem forças de mercado aí. Eu entendo o que você está falando, mas não sei não. Brasil é Brasil. justo. E pensando de novo em planejamento da operação de mineração, como uma mineradora se planeja levando o halving em conta? Tipo, qual é A o mineradora precisa racional ser, para conquistar, tipo, o ela preço? precisa ser eficiente, né? Ela precisa planejar as tecnologias dela, o custo de energia, o custo de operação dela, né? O mais barato possível, né? Tem empresa que reza, né? Que fala, eu vou fazer um deploy de uma operação aqui, mas durante o halving a gente vai estar embaixo da água, porque tem mais despesa. Mas, não, o Bitcoin vai subir até lá. Estão rezando. Começou a rezar, né?
Tem muito disso. Por isso que quando tem um halving, várias empresas desligam as máquinas, né? Então você tem que ter um planejamento de eficiência. E esse planejamento de eficiência, ele precisa ser ongoing, né? Ele precisa ser constante. Você precisa tornar eficiente todos os aspectos da tua operação. O teu software, a tua energia, o teu turno de vento, a engenharia cada vez melhor, o capex energético cada vez menor, né? A gente tem um algoritmo que decide quando a gente vai reinvestir contra o custo de oportunidade de manter as máquinas atuais, da geração atual. Então, você precisa fazer todo esse trabalho para você se manter no topo, que a maioria das pessoas não fazem. Então, você não faz esse trabalho, tem gente que só consegue ir lá pegar investimento novo. Então, beleza, vou ficar pegando investimento novo para me manter no topo, para ficar investindo. Os investidores, às vezes, vão estar felizes? Não, não vão estar. Mas você quer fazer os investidores felizes, você precisa ter muito, muito planejamento e você precisa ter gente cuidando disso 24 horas por dia. E a gente tem, né? Então, a gente tem gente procurando energia barata, gente fazendo outsourcing, gente pensando fora da caixa como a gente vai baratear a nossa operação mais. Você precisa desse planejamento e esse planejamento precisa ser constante. E a tendência nesse planejamento, pensando na sua visão de longo prazo, também para o Brasil, para essa questão de as empresas de energia vão começar a minerar, é meio que vai rolar uma fusão entre esses setores. Isso significa que a gente busca verticalização também? Ou a gente busca integração com as empresas que já fabricam energia? A gente busca integração, obviamente, né? A Arthur já está virando uma empresa de energia de qualquer jeito, né? A gente está produzindo energia lá, mesmo que nós mesmos consumimos, né? Então a gente está bem próximo do mercado de energia, porque a gente entende que as utilities vão ser as mineradoras do futuro. Eu acho que isso, Leta, eu acho que isso é inevitável, cara. É inevitável. As utilities vão ser as mineradoras do futuro, especialmente se a gente tiver uma bela de uma subida no Bitcoin. Se a gente tiver hiper-bitcoinização, vai ser mais rentável você minerar Bitcoin do que você vender energia no grid. Então, você precisa estar se posicionar, você precisa estar posicionado para você aproveitar isso. E quem melhor posicionado de quem produz energia? Eu concordo inteiramente com essa tese. É uma coisa que quando eu fui percebendo que a gente fala muito do lado monetário da tese do Bitcoin, a gente fala muito pouco da tese energética por trás. E assim, no fundo, eu acho que as duas são igualmente incríveis para você estar bullish, assim, sabe? Tipo, uma é tão incrível, tão fascinante quanto a outra, e é muito doido como, sei lá, faz talvez um ano, pelo menos para mim, que essa parte mais energia começou a ser falada. Eu, pelo E você menos, está destravando o desenvolvimento, né? Você está destravando o desenvolvimento humano, energia que você está criando energia, você está começando a produzir energia de uma fonte que não produzia antes. E por causa do Bitcoin, você está destravando o avançamento da humanidade, entendeu? Então, quando você tem toda essa narrativa, Bitcoin ocupa muita energia, eles não sabem que Bitcoin não pega energia do grid, né? Que pega energia do grid é mercado financeiro, tradicional, luzes de Natal, né? Todo mundo, menos Bitcoin. Bitcoin destrava potencial energético onde não estava destravado. Puro potencial energético, sem custo de oportunidade, sem danificar alguém, entendeu? Sem prejudicar ninguém. não podia concordar mais, cara. Eu sempre penso em toda ilha vulcânica que tem alguma pequena população e tem um vulcão lá e poderia estar gerando Bitcoin, monetizando essa energia e a população crescendo junto, e que nem esse análogo tem qualquer outro, assim, qualquer cidadezinha no Nordeste que tem incidência solar, que é uma energia que tá lá e no fundo ele só não tem como monetizar essa energia. Tipo, esse é um Tá. potencial gigante, assim, nesse ponto de vista. Enorme. O potencial é enorme. Você pensa bem, qualquer empresa de energia que fala, não estamos conseguindo monetizar, não estamos conseguindo vender a nossa energia, não estamos conseguindo conectar com o grid, o nosso comprador não está mais pagando a gente. Qualquer empresa no mundo, em vez de demitir pessoas, pode trazer mineração de Bitcoin e salvar a empresa. Simples assim. Empresas de metais, empresa de aço, empresa de alumínio, que tem contratos energéticos constantes, que eles precisam derreter o aço, né, o alumínio para fazer aço. Se o preço do commodity deles baixar, podem minerar Bitcoin.
né? Você tem vários usos de caso, entendeu? Deixa eu Vários fazer. casos. Não, justo, justo, cara. Eu acho. Não sei, no fundo é isso, a energia não é escassa. O pessoal pensa que energia é escassa, o que é escasso é esse acesso à energia, né? É uma capacidade de organizar de uma maneira economicamente viável. E nesse Exatamente. sentido, o Bitcoin realmente vai catalisar uma mudança, sei lá, de paradigma na humanidade. É que nem a mudança dos combustíveis fósseis ou do fogo, assim, tipo, o, Exatamente. o grau de acesso a novas fontes energéticas que a gente vai ter. Ou seja, eu posso fazer energia no meio do deserto do Saara? Posso. O que vai me custar? Vai me custar caro para eu fazer uma transmissão até uma cidade para transmitir essa energia, não vai valer a pena até eu vender. Agora, posso fazer uma usina solar no meio do Saara e colocar containers de minerar Bitcoin lá? Aí faz sentido, entendeu? Onde for que você for fazer, você está independente. Você não está dependente de nada. Você está independente. Você está gerando o teu próprio dinheiro, sem ninguém colocar a mão nele. Ou se ninguém controlar quanto o Estado vai pagar ou não para o consumo de energia. Então, tudo que você produz é seu, né? Não está no grid de um regulador, não está no grid de algo que não depende de você. Por isso que a gente fala que Bitcoin realmente é liberdade. Mineração de Bitcoin é essa liberdade acontecendo. Perfeito, não podia concordar mais. Você colocou um container da Arto esses dias no Twitter, né, com essa legenda aqui. Mais uma, mais uma fábrica, mais alguma coisa de liberdade sendo entregue, alguma coisa assim, ó. Coloquei. Mais um container pronto para transformar a energia em liberdade. E é isso Exato. mesmo, né? É exatamente isso. A gente está destravando liberdade. Destravando energia, destravando liberdade. Esse que é esse que é o legal. É o que a gente está fazendo, mas o minerador de Bitcoin, ele é egoísta, né? Na média. Ele não está interessado em destravar a liberdade, ele não está interessado no Bitcoin, está interessado em ganhar dinheiro. E esse é um ponto bom também, porque Bitcoin é o único que dá incentivos para esse cara ganhar dinheiro. Se o Bitcoin Cash ou um Dogecoin desse mais dinheiro do que Bitcoin, né, desse mais incentivos, a gente estaria minerando o Bitcoin, Dogecoin ou Bitcoin Cash e trocando por Bitcoin no final do dia. A gente gosta do Bitcoin. Mas quem dá mais incentivo vai ter os mineradores, independente. Para É, ninguém chegar perto. sim, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa que também é de planejamento e sei lá, não imagino como isso é computado, mas talvez seja só essa resposta de ser o mais eficientemente possível, porque é uma competição darwinística com os outros mineradores que são menos eficientes. Mas como, sei lá, uma operação de mineração leva em conta essas soluções tipo a Lightning, assim? Porque querendo ou não, isso reduz bastante o uso da camada base, né? Reduz a gente viu reduzir os transaction fees, né? A Lightning, ela resolve um problema muito bom. O Bitcoin, né? Que antigamente tinha muitos spammers chineses spamando transação e às vezes a gente viu até fee de transação ser até 50% do bloco, né? O Lightning realmente ele é bom, mas que ele dá no momento numa mão ele reduz o tamanho de transações na rede de Bitcoin, na outra mão ele dá valor, um value added para o Bitcoin muito grande. Então o preço do Bitcoin vai subir mais por causa do Lightning. Então a gente também ganha mais. Tem esse aspecto também. Entendeu? Quanto mais utilidade o Bitcoin tiver, o Lightning Network, ele aumenta a utilidade do Bitcoin. Você concorda? Ele não reduz. Sem Não é só dúvida. porque ele é um Layer 2 que ele reduz a utilidade do Layer 1. Ele aumenta. Todo mundo vai operar em Lightning? Beleza, mas todo mundo vai operar. E todo mundo operando vai aumentar o preço do Bitcoin. Então não é ruim. Boa, não, eu concordo, mas pensando que você é o cara que faz esse planejamento, eu preciso saber certinho a sua opinião também. Uma outra Não? opinião que acho que você estava acompanhando e que eu quero saber se você concorda com a minha interpretação, que teve o banimento da China, né? Desligaram sei lá quanto por cento da hash rate do Bitcoin e tudo mais. Agora, um ano depois, a hash rate da China
já é tipo, sei lá, 15, 20% naquele site de Cambridge, sabe, que mostra todas as hash rates. É o O- segundo maior minerador é a China. Então, na minha interpretação, e aí eu quero te perguntar se ela é ingênua ou não, no fundo isso mostra que nem um governo dos mais totalitários do mundo consegue banir hardware. E se você está falando que um governo com esse poder não consegue banir hardware, o que eles conseguem fazer com software? Ou seja, tipo, essa tentativa de banimento da China e mesmo assim eles ainda serem um dos maiores países de mineração do mundo, dá para pensar que é um desses sinais de que o Bitcoin é inevitável, que o Bitcoin já ganhou? Bitcoin ganhou desde o dia 1. Ele é inevitável, ele já ganhou. Não dá para se banir. Software esquece. Hardware, as operações de mineração na China, elas são clandestinas. Você tem muitas mini hidrelétricas dos caras que estariam passando fome se não fosse minerar Bitcoin. Número um. Número dois, a China tem restrição de capital, né? Ela não deixa os chineses comprar dólar. Ela desvaloriza ela desvaloriza a moeda dela, né, para poder ter um superávit comercial. Ela não deixa os coitados dos chineses, das quais ela desvaloriza a moeda, comprarem dólar. Então, os caras estão produzindo liberdade, estão comprando Bitcoin, com Bitcoin eles conseguem comprar dólar, o que eles quiserem. O chinês não está nem aí para a liberdade do que eles estão produzindo. Eles têm as máquinas, eles estão minerando e para eles é dinheiro no bolso. Tá? E mineração de Bitcoin, ele pega na ganância humana e é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a ganância humana sempre vai existir. Tá? Ela sempre vai existir. Ela nunca vai deixar de existir. Então, enquanto a ganância humana existir, vai existir Bitcoin. Não é maravilhoso? Pro Bitcoin, né? Pô, sem dúvida. Eu sempre penso nisso também, como é um sistema com incentivos alinhados que você pode ser egoísta, que a sua ação egoísta fortalece o sistema porque ela é mutualista com relação ao resto dos players do sistema. Isso que faz esse Ele equilíbrio ser depende tão de você ser maravilhoso. egoísta. Ele Exato. depende É. de você ser egoísta. Qualquer coisa que dependa de ações altruístas para funcionar, no final vai falhar, né? Então é Não maravilhoso conheço que não nada que dependa. funciona com ações altruístas sem interesses comerciais no mundo, eu não conheço. Ó, e a nossa galera provavelmente concorda comigo. Precisa ser ingênuo para acreditar nisso, né? Nenhum negócio for profit que tem alguma coisa completamente altruísta, assim, sem nenhum interesse por trás. Mais uma pergunta sobre a China, cara. Que eu já ouvi um boato que isso começou a circular depois desse banimento, que os mineradores chineses estavam lotando o mempool para subir as taxas de transação. Você acompanhou isso? Isso faz sentido? Sim, claro, é verdade. Os mineradores chineses, o que eles faziam? Ainda fazem de vez em quando, né? Que eu não vi recentemente, perdão. Chama um spam attack, né? Então, eles lotam as operações de Bitcoin, fica fazendo um monte de transação de um satoshi. E o que isso faz? Isso congestiona a rede, tá? Se você tem uma rede congestionada, uma transação sua de Bitcoin pode demorar o dia todo, tá? Mas não, você quer que essa transação aconteça na hora. O que você vai fazer? Você vai pagar mais. Você vai aumentar o teu FII. E os mineradores, você aumentando o teu FII, os mineradores ganham com isso. Então, com certeza, sim, os mineradores chineses sempre faziam spam attack. Depois que foi para os Estados Unidos, a gente não tem visto mais. Justo. Uma última pergunta sobre essas questões mais de planejamento, assim. Tem uma preocupação que, assim, não é minha, mas eu sempre vejo o pessoal comentar que, puta, o que vai acontecer quando chegar ao fim a remuneração do bloco? Na minha cabeça não É. acontece quase nada, assim, porque já tem toda a parte da taxa das transações e se os incentivos forem mudados, eles não vão mudar nesse marco, eles vão sendo mudados antes. Tipo, sabe, acho que tem um nó decisório muito antes de que 2140, que é quando estimam que vai acabar essa remuneração do bloco. Mas como você enxerga isso? Olha, o dia que parar de ter incentivo para mineração, vai parar de ter Bitcoin, entendeu? É uma coisa que depende da outra. Daqui a 120 anos, vai terminar os Bitcoins novos emitidos, a gente vai ser dependente apenas da taxa de mineração. Na verdade, eu acho que daqui a 8 anos, a taxa de mineração mínimo vai estar maior
A taxa de transação vai estar maior que o block reward, tá? Eu acho que não nesse halving, no próximo ou nos próximos dois, acho que já vai estar. E isso Talvez. representa algum tipo de risco? Porque eu vejo isso o pessoal Não, sendo não, receita não. pronta para FUD, assim. Não, o minerador, não tem minerador feliz, não tem Bitcoin. Então, qual é o risco? Vai se ajustar. O mercado se ajusta. O mercado se Justo. ajusta. Independente, entendeu? O mercado sempre se ajusta, principalmente o mercado de mineração. Então, eu, eu sou economista clássico, né? Eu saí muito mais economista clássico do laissez-faire. Eu acho todas as economias, todas as indústrias se ajustam sozinhas, inclusive a indústria de mineração do Bitcoin. Certo. Cara, agora uma pergunta mais extrapolação de tendências mais para o longo prazo. Tipo, o gás metano é um dos gases que são mais supostamente ruins, tipo, é 86 vezes mais danoso no ponto de vista estufa do que o CO2. Sim. Toda essa questão de mitigação de flare ou mesmo de venting, que é quando o pessoal nem queima o metano, só solta na atmosfera ligando foda-se, isso não é muito levado em conta em nenhum modelo. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre, pô, talvez todos os modelos climáticos de aquecimento global e etc. não levam em conta uma das tendências que mais vai crescer nas próximas décadas. Interessante, hein? Interessante se eles não levam em conta. Porque a gente está limpando, né? A gente está pegando esse gás, a gente está limpando ele, né? Mas eu acho que a narrativa da indústria está muito mais em cima da agropecuária, né? Porque o methane gas é o pum da vaca, né? Também, também. Mas é o pum da vaca, mas também é o esterco da vaca, o esterco do suíno e os lixões. Se eu não me engano, é tipo meio que 33% para óleo e gás, 33% agropecuária, e isso vai bagaço de cana, E a etc. a gente pode minerar com esterco, né? Esse é A gente pode exatamente o fazer um ponto. projeto de, literalmente, Biogás. de Bitcoin, Exato. né? Shitcoin Pega é uma ali mesmo. biodigestora e minera Bitcoin. Funciona. Então, você nunca parou para pensar sobre será que isso significa, o que será que isso significa para o longo prazo? Isso é uma coisa que eu tenho A parado para gente é a pensar. solução. Mineração de Bitcoin pode ser solução. Pode ser a solução para todas as fontes de metano. É, então, cada dia eu tenho mais enxergado isso, assim, é um tema. Mas a narrativa vai contra, né? E a narrativa que você vê que os que fazem a narrativa não estão realmente interessados nisso. Ou não tem competência técnica, né? Você vê, sei lá, a Alemanha, Não tem tipo, competência técnica. A Greenpeace, por exemplo, acha que chorando lá eles vão acabar com o Proof of Work. Então acaba com todos os seus salários, acaba com todos os mineradores, porque a Greenpeace, a gente está mandando. Beleza? Vai é, falar com os ilegais chineses minerando lá. Eles não entendem. é só fazer o fork, né? Aí a gente ganha um Fazer o fork, já Bitcoin faz o Green. fork e faz um Bitcoin de Proof of Stake. Aliás, isso chama-se Ethereum, né? Agora, vê qual a potência, quantos mineradores tem de Ethereum, quanto minerador tem de Bitcoin, é ridículo. Nem tem. Nem dá para comparar. Bom, a gente já está chegando aqui nos finalmente, então deixa eu aproveitar para ler a pergunta do povo lá do Twitter, que senão eu vou esquecer deles. Ah, manda. Qual foi a maior dificuldade? Isso aqui é uma pergunta do Aleph. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram no início de fundação da Arthur? Tô vendo ela aqui também. A maior dificuldade sempre é captar, né? Capital, né? Então, eu estou minerando faz 7 anos, como conselheiro, estava minerando faz 6 anos, o Rudá já fazia 4 anos, então a gente já sabia que a gente precisava. A gente já teve vários aprendizados aqui no caminho, né? É realmente capital, realmente achar os investidores certos, né? E o local onde minerar, né? O local que a gente conseguiu resolver e a equipe. Então, putz, montar a equipe, montar o local, fazer os contratos, pegar investimentos. Você precisa de muita gente para fazer tudo isso. Fazer os materiais de marketing, fazer a estrutura da empresa, né? Eu acho que começa aí. A outra parte dele, qual é o custo operacional? O maior custo operacional, o maior custo é energético, né? Depois tem os salários. Você vai pagar os salários das pessoas, você vai pagar a infraestrutura energética. Tudo isso é custo, mas o maior custo é a energia, sempre foi. O maior aprendizado em relação ao mercado do Bitcoin, fundando o Arthur Mining,
Olha, meu aprendizado minerando, né, antes até da Arthur Mining, é que mineração é um mercado anticíclico. E são nas horas difíceis do mercado que você tem que fazer a maioria do seu investimento. Aí que você vai ganhar mais dinheiro. Então você tem que planejar uma liquidez para fazer os investimentos nas horas difíceis, nas máquinas baratas. Compra a máquina barata e tem energia barata, você vai ficar aqui para sempre. Entendeu? Perfeito. Bom, as perguntas do Shadow Lewis. Como funciona essa dinâmica com produtores de energia? Acho que a gente já tocou bastante nisso, então deixa eu pular para a próxima. O bull market atrapalha ou é benéfico para os mineradores? O bull market, É, eu acho que é bom o para bull market é minerador benéfico ruim, para né? todo mundo que colocou a operação. Por quê? Por que que ele é benéfico? É mais benéfico o bull? Porque Bitcoin sobe, certo? Você tem um lag, você tem um atraso aí de 3 a 6 meses no hash rate subindo depois. Porque até o cara comprar as máquinas, instalar as máquinas, chipar as máquinas, aumentar a operação, você já teve aí 3, 4 meses de Bitcoin alto, minerando a Bitcoin alto. Então ele é benéfico para quem já está no mercado. Certo. E opinião pessoal sua, você acha que algum dia vai voltar a ter alguma escala de mineração ao nível residencial? Acho que não. Mesmo se Eu não acho. for, mesmo se não for para, sei lá, competir diretamente com os mineradores, mas por exemplo, eu tenho uma qualquer coisa, uma torradeira, eu tenho um aquecedor, eu tenho, sei lá o que, no fundo qualquer equipamento É, eletrônico que produza calor pode ser visto como uma energia ociosa que podia estar gerando um pouquinho de hash verdade. rate. Verdade. Verdade. Mas a densidade energética é muito alta que a gente usa para minerar. Tô falando, um container nosso de 40 pés é que nem um shopping Eldorado, em termos de energia. Um container. Um. A gente tem vários. Entendeu? Então, putz, eu acho muito difícil. Eu entendo o que você está falando, eu acho legal, muito legal, mas a não ser que o mundo inteiro comece a minerar. Bitcoin é muito mais barato e mais eficiente, hoje, pelo menos, é você expandir de um jeito, de um ASIC, que é específico, você faz uma aplicação específica, um circuito integrado específico para minerar Bitcoin. É Certo. muito mais, é muito melhor hoje em dia. Se não, por exemplo, você teria um próprio Filecoin substituindo um Amazon Web Services. Não está acontecendo. Justo. Pergunta do Void Dark aqui. E a sua aposta de minerar no Brasil não depende muito das próximas eleições? Ou seja, como leva o risco político em conta? Então, Bitcoin é criar liberdade. A gente não curte fazer lobby, né? Independente do político, vai continuar tendo energia ociosa no Brasil, vai ter que continuar tendo energia desperdiçada e a gente vai minerar. Obviamente, se a esquerda, as forças da esquerda gostam de tributar e distribuir mais, né? As esquerdas, as de direita gostam de manter muito mais a liberdade para fazer negócio. É melhor fazer negócio, né, com o governo de direita, né? Mas o governo de esquerda gosta de tributar onde eles conseguem meter a mão, eles vão meter a mão. Só que eu não vejo eles indo para cima de Bitcoin. Tem muito mais coisas para eles irem para cima antes de ir para cima de Bitcoin. Pelo menos não agora. Ah, Ray, você prefere para Bitcoin, né? Você prefere um governo só para Bitcoin, vamos dizer, tá? Não, não tirando o mérito, tirando o resto. Você prefere um governo de direita ou de esquerda? Eu prefiro um governo de direita, mais libertário, mais livre, que vai deixar a gente pensar de um jeito muito melhor, tá? Para a mineração de Bitcoin. Os países que têm governos mais de direita têm mais sucesso minerando Bitcoin. Pergunta do Fly Descabelei. Eu acho que é assim que fala. Criar uma mineradora ou investir em empresas de mineração? Qual o ponto crucial dessa decisão? Você criar um minerador é muito difícil, tá? Você precisa ter várias eficiências, você precisa ter muito know-how, você precisa ter uma equipe grande. Então, hoje em dia, a mineradora é uma coisa que você precisa de gente com experiência no setor. Você pode investir, né? Você, obviamente, tem umas melhores que as outras, fazem a gestão melhor, né?
A Arthur mesmo tá captando o Series A agora, quem tiver interessado. Mas se você souber fazer melhor, faça a sua, claro, né? Como qualquer outro negócio, mas é um negócio muito difícil e você precisa de uma equipe bem boa para fazer. Daí tem uma pergunta aqui do Agora Chega que fala um pouco do halving, mas a segunda parte acho que a gente não tocou tanto, que é assim, como o próximo halving impacta nos cálculos de novos investimentos? Não há um risco real de um investimento ficar insustentável se o preço do Bitcoin não subir depois do halving? Ou Ótima seja, pergunta. tipo, todo minerador é bullish e projeta o preço do Bitcoin subindo. Por quê? Sempre vai ter mineração. Sempre vai ter minerador. Se você é um minerador não eficiente, você tem que se fazer essa pergunta. Se você é um minerador eficiente, é bom ter o halving. Porque o halving, o que que ele faz? Ele é um consolidador. Ele vai obrigar uma consolidação dos mineradores. Apenas os melhores vão ficar. E na empresa e no mercado de mineração de Bitcoin ainda quase nem teve M&A. Quase nem teve compras de empresas por outras maiores, por empresas de utilidade. Isso vai começar. Então, para os melhores mineradores, tá, o halving vai causar um ganho de market share. Como sempre causa, como tem causado, como vai continuar a causar ganho de market share. Para os piores, vão sair do mercado. Ou seja, usando uma linguagem de biologia, é um gargalo evolutivo. Quem sobrevive a ele tem um oceano azul com mais Exato. abundância. É um gargalo evolutivo que fica ficando mais difícil, tá? Então, tem fases. Você passa de fase e vai para a próxima fase, para o próximo nível. Não é que ele fica constante. Ele só fica mais difícil. Só fica mais difícil. E nesse Entendeu? sentido, a tendência é a centralização da mineração. É a tendência à centralização é inevitável. Isso foi o que o próprio Satoshi fez, protocolo, e é inevitável a centralização. É a dança das cadeiras, Léo. Dança das cadeiras, cara. Você tem cinco, você tem cinco caras dançando e você tem quatro cadeiras. Quando para a música, que é o block having, um cara vai sentar no nada. O cara vai ficar sem cadeira. Aí você tira uma cadeira. Dança de novo. Parou, um cara vai ficar sem. Tira uma cadeira. Entendeu? E Justo. por aí vai. Bom, deixa eu fazer agora a pergunta do Alexandre Araldi, que é: Arthur vai abrir espaço para os pequenos investidores para ajudar. Calma aí. Arthur vai abrir espaço para que pequenos investidores ajudem a alavancar as operações? No fundo, está falando do retail, né? Produto que a gente tem a Arthur tem um produto que chama de retail, né? Não é retail, exatamente. A gente é uma mineração mais acessível, no qual a Arthur aceita investimentos de $20 mil. Senão a gente não tem estrutura para pegar investimentos muito menores e para dar apoio, né, para todos os investidores que querem investir com menos. Boa. Tem algum outro tópico, algum tema sobre Arthur ou sobre mineração que você acha que eu esqueci de cobrir e que seria interessante? Eu acho que você foi muito conciso, acho que você cobriu os assuntos realmente mais interessantes aqui, que tem a ver com mineração, o que está acontecendo com mineração, né, pelo mundo, o que está acontecendo com as outras mineradoras, né, sempre muito, ótimas perguntas, realmente, e legais também as perguntas das pessoas aqui que seguem a gente no Twitter, alguns desses que fizeram a pergunta já interagem comigo bastante, né, agradeço de novo a interação aqui. Acho que a gente cobriu bastante, viu? Acho que a gente cobriu tudo. A gente quer fazer mineração mais acessível para o investidor menor, né? Hoje em dia não tem outro produto onde eles conseguem investir em mineração, né? Não recomendo cloud mining por nada, eles não te dão, não é transparente, não sabe quanto você está investindo, quanto você está comprando, quanto vai produzir, a máquina é um problema, tá? Então, a gente está tentando mandar aqui um produto legal, né, para realmente para o mercado poder investir, muito por demanda dos nossos investidores atuais, já. E é Perfe- isso. Perfeito. Uma última pergunta, então, é:
Se você tivesse uma última pílula laranja para dar para alguém, ou seja, você do nada consegue, a pessoa vai saber tudo o que você sabe sobre o Bitcoin. Que pessoa você escolheria? Tá muito boa pergunta essa. Se eu puder convencer alguém ou educar alguém que é uma última pílula laranja sobre o Bitcoin, quem que eu educaria? Putz, agora você me pegou, viu? Agora você me pegou, porque eu acho que hoje em dia a informação está tão disponível para tanta gente. Quem que precisa conhecer? Deixa eu pensar nessa, essa eu preciso pensar. Quem que precisa, de qualquer jeito, conhecer Bitcoin, que seria interessante para conhecer Bitcoin? Porque quem não quer, eu não quero que conheça. Deixa mais para gente, entendeu? Putz, não sei. O que que você acha? Depende do ponto de vista. Se você quiser uma adoção ampla, você poderia responder uma Anitta, um Neymar. Se você quer uma adoção seletiva, que nem você falou que você quer priorizar o ethos e pessoas mais tipo a gente, talvez o Joe Rogan, talvez o Monark, talvez, sabe, um podcaster brasileiro que fala nesses meios mais libertários. Para mim, é uma adoção que faz sentido, mas não sei, depende do qual for as premissas que você quer estruturar esse pensamento. Não, exatamente. Exatamente. Se eu pudesse. Olha, o Rupert Murdoch, Dono da Fox, uau. dono do maior conglomerado de mídia do mundo, tá? Eu acho que seria interessante. Ele que tem essa pegada mais libertária aí, virar um fã de Bitcoin. Seria Porque não adianta a interessante gente mesmo. falar quem já é bitcoinheiro, quem já tá, sabe, já sabe. Quem quer pesquisar, quem é mercado financeiro também pesquisa, por falta de opção, eles precisam, são obrigados, né? Regulador é obrigado, investidor pequeno é obrigado. Agora, se o Murdoch pesquisar e trouxer o Bitcoin para países mais pobres, para gente que mais precisa, gente que precisa desbancarizar, seria maravilhoso. Isso sim. Boa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. A gente passou um pouquinho da uma hora que a gente tinha combinado, mas acho que valeu a Prazer. pena, né? É sempre um prazer, né? Um prazer. Você é brother, obrigado pelo pessoal aí, muito. Todo mundo está acompanhando a gente e qualquer dúvida, tamo junto, tamo aí, pelo Twitter ou qualquer outro canal. Bom, valeu, Ray. Até mais.